poder compartilhar convosco da palavra. Isso tem a ver com graça, bondade e misericórdia de Deus. Eu gostaria de chamar você a ficar atento, porque o nosso tempo ele tem passado muito rápido. Outro dia eu comentando no meu local de trabalho sobre o tempo e olhando, para o tempo da minha vida, mesmo que não pareça 58 anos, e eu falava lá com o pessoal que trabalham comigo que o tempo, a vida passa muito rápido, e eu mostrei para eles como passa muito rápido, que podem ser contado o tempo da nossa vida nas nossas mãos, nos nossos dedos. É tão rápido que é como contar 10, 20, 30, 40, 50. Passou 50 anos. Então aproveite bem o tempo de graça de Deus, o tempo de revelação de Deus, o tempo, a oportunidade de mudanças em nossas vidas. Eu tenho uma palavra nessa noite, tirando ali do Salmo 40, nós vamos estar lendo, eu leio na versão ARC, como de hábito seria a NVI, hoje eu mudei a versão. Salmos de número 40, apenas os 3 primeiros versículos. Não se agonie, porque o tema é esperando com paciência. Então fica calmo, vai dar tudo certo, certo? Se algum atraso tiver, fica tranquilo, que vai dar tudo certo. Diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Neste salmo de Davi, um cântico de Davi, Davi está expressando a sua experiência com Deus. Ele escreve sobre momentos difíceis da vida, ele trata de uma maneira figurativa o que é que ele está vivendo, fala de lago horrível, algumas versões falam de lamaçal, charco de lodo, algumas versões falam que ele estava em um poço, em uma cova, como se ele estivesse referindo-se a lugares de tormentos, a lugares pelos quais ele não queria estar passando, lugares como situações, aflições, beira da morte, uma situação pela qual ele jamais imaginou que estaria passando, como o segundo rei de Israel, uma tribulação na vida, e ele inicia-se falando: esperei com paciência no Senhor. Nós não gostamos de esperar. E o sistema, ele empurra a mim e a você a queremos as coisas de imediato. Queremos um atendimento médico, queremos ser o primeiro. Aí falam aí que é por ordem de chegada. E quando a gente chega lá no horário marcado, 8 horas, a nossa senha é a 28. E a gente fica irado com aquilo. E começa a passar, os preferenciais, não sei o quê, e você não pense que você vai voltar de um atendimento médico em 30 minutos. Separe amanhã ou tarde para isso. E nós não queremos esperar. Hoje reduziu muito, que quase ninguém vai a banco. Mas fila, a gente não quer nem fila em alguns atendimentos. A gente liga e a pessoa responde do outro lado: seu atendimento é o atendimento de número 382. Em breve iremos atendê-lo. E começa... seu atendimento é o atendimento de número 345, em breve iremos atendê-lo. E quem aqui não já desligou o telefone? Porque era um saco esperar. A gente não gosta disso. Nós queremos que as coisas aconteçam em um tempo, infelizmente, que é o tempo que nós determinamos para que as coisas aconteçam. É um tempo
que ainda está sobre o meu domínio, sobre o seu domínio, né? A gente quer muito que mudanças elas ocorram da noite para o dia. Então, quando algo não acontece em certo tempo, aquele tempo que nós determinamos, desistimos. Não queremos mais esperar. Desistimos. Ouvimos bastante algumas pessoas citarem frases do tipo: não estou tendo paciência. Para mim já chega. Eu desisto. Isso é em diversas situações, não só das suas relações conjugais, mas de várias coisas, de um curso, de se vir a Deus. Eu desisto, eu não estou suportando mais. E alguém reconhece e fala assim: está me faltando paciência. Eu sei que marido tira paciência de esposa. Aí os esposos estão aqui esperando falar: eu sei que as esposas também tiram a paciência do marido. E é uma verdade, é por isso que nós necessitamos de paciência. Tem um filme, A Volta do Todo-Poderoso 2, que ele quer fazer uma arca, construir uma arca e sai com a família. E a esposa sempre pedia a Deus unidade. Só que virou mais que uma loucura, né? Uma comédia esse filme. E virou mais que uma loucura, ela pegou os filhos e foi embora, e sentada em um bar, ela ali está pensando, e aí aparece no filme Deus, né? E Deus senta com ela, e ela fala que sempre pediu unidade na vida, na família, e agora ela estava indo embora, porque o marido estava ali construindo uma arca, era um sonhador, era um louco, e aí Deus fala: Deus não vai dar para você unidade, Deus vai lhe dar oportunidade para você viver em unidade. A oportunidade está dada. Ela pega o carro com seus filhos e volta para a construção da arca. Às vezes nós queremos as coisas na nossa vida como um passo de mágica. Deus, me dê paciência. Não, Deus está dando oportunidade para que você aplique paciência. E às vezes também tem outras coisas que atrapalham muito. A gente está esperando com paciência a nossa vida, porque Davi está dizendo: esperei com paciência no Senhor. Só que eu e você esperamos no outro. As nossas expectativas, que às vezes a gente fala: eu não vou falar mais esse assunto dentro dessa casa, eu não vou mais fazer isso dentro dessa casa, porque fulano, beltrano, porque fulano já tirou minha paciência, eu já não tenho mais paciência com isso, eu não vou mais falar para não deixar a toalha em cima da cama, eu não vou mais falar para ter cuidado na hora de ir ao banheiro e não sujar a tampa do vaso. Vamos fazer esses negócios. Mas eu não vou mais falar, eu já perdi a paciência, eu já falei demais, a pessoa não quer. Então nós somos muito assim, imediatistas. Chega, eu desisto, eu estou esperando às vezes também do meu jeito. E isso acontece em relação a Deus. A Bíblia conta a respeito de um homem, um general, um homem muito importante por nome Naamã. Esse homem era leproso. E na história da sua vida, uma mulher, uma jovem, foi morar na casa dele, uma escrava, para os cuidados domésticos da casa. E sabendo que esse homem era leproso, essa jovem vai lá e fala: se meu senhor fosse lá, tinha um profeta em Israel, e dá uma história, e ele acredita naquilo. E aí, o profeta manda uma carta e dá uma direção para ele, que era para ele lavar-se ali em um certo tanque. Só que ele faz o seguinte questionamento. Segundo o livro dos Reis, capítulo 5, verso 10. Coloca, por favor. Segundo o livro dos Reis, capítulo 5. Diz assim. Então, verso 10, então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornarás e ficarás purificado. Vai ficar limpo, faz só isso. Porém Naamã muito se indignou, e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso.
Não são, porventura, Abana e Farpá, rios de Damasco, melhores que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi indignado. Não sei se isso já aconteceu com você. Alguma direção foi dada, mas você tinha suas ideias prontinhas para que as coisas acontecessem do seu jeito. Você tinha um plano previamente estabelecido, mas você está dizendo: eu quero ouvir Deus. E está aqui um homem indignado, acreditando que haveria cura, mas ele tinha um plano dele. Deixa eu dizer para você, os planos de Deus são totalmente contrários aos seus. Muitos dos que aqui estão assentados não tinham planos de vida, entregarem sua vida para Jesus. Muitos dos que aqui estão sentados não faziam plano da sua vida, está vivendo família, casa, amizade, relacionamentos da maneira como estão vivendo. Talvez queria apenas uma direção. Alguns dos que aqui estão, alguns que nos assistem na internet, ainda estão vivendo, esperando em Deus, mas com um plano pessoal traçado para a própria vida. O que isso significa? Sendo seu próprio Deus. Apenas você dirige a condição da sua vida. E as pessoas falam assim, a gente pergunta: como é que você está? E as pessoas respondem: estou esperando em Deus. Tem até um meme, essa semana eu vi um meme engraçado, né, de alguém numa rede, pendurado, e lá estava na cabeça dele, né, esperando a minha vitória. Só que eram 11h30 da manhã, ele estava dormindo. Esperando em Deus. Basta apenas esperar em Deus, basta apenas confiar em Deus. E a pergunta para mim e para você nessa noite não é o que você está esperando, mas em quem você está esperando. Mas em quem você tem confiado, a quem você tem entregado sua vida, como você tem se comportado na esperança. Como está o nível de paciência diante das dificuldades e lutas normais, né, de acontecerem na vida de qualquer ser humano, cristão ou não cristão, que crê em Deus ou não crê, circunstâncias do dia a dia da vida, como você tem reagido a isso? Qual o nível de paciência? De 0 a 10, que número você daria? Qual seria a sua nota nessa noite? Qual seria a nota que o seu esposo daria para você sobre paciência nessa noite? Quem está perto da esposa, pergunta aí caladinho: que nota você me dá? Vice-versa, a esposa também pergunta para o marido: que nota você me dá? Estou perguntando para cá: de que nota você me dá sobre paciência com você? Umas notas aí engraçadas, né? É assim mesmo, é dessa forma. Essa palavra aqui, essa palavra paciência, no Salmo 40, é uma palavra hebraica, né? Kava, né? Que está relacionada ao ato de esperar ou esperar intensamente. E nós estamos vendo aqui no texto lido, o salmista Davi, ele esperando com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ou seja, Davi está esperando no Senhor, mas intensamente, mas com profundidade, mas com esforço, mas se movimentando. Porque esperar no Senhor, não esperar, confiar em Deus, ter paciência. Paciência não é algo passivo, não é algo que você está aí: não, eu estou aí, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, aleluia. Mas você não se movimenta na direção de nada, mas você tem uma fé em você, que você está esperando no Senhor. Eu sei que Deus vai fazer, eu estou esperando em Deus. Então muitas pessoas estão assim, mas Davi está aqui exclamando algo totalmente diferente a você, a mim, e algumas atitudes nossas. Davi está sendo intenso, Davi está sendo determinado, Davi tem uma expectativa, tem uma confiança, Davi está se movimentando em cima daquilo que ele crê. E são muitas pessoas por aí, ou quem sabe por aqui, que crê que Deus vai fazer algo, mas que ela própria não faz nada para que aquilo aconteça.
estão orando por mudança em pessoas. Mas nada é feito em si próprio para que aquela mudança possa acontecer. Eu estou orando para que o meu esposo me trate melhor. Eu estou orando para que o meu pai melhore comigo. Eu estou orando para que os meus filhos melhorem. Eu estou orando para que o meu líder de conexão, quem sabe o pastor, melhore comigo, me enxergue diferente. É bom você orar. Mas a pergunta é, você é você mesma. O que é que eu estou fazendo para que a minha história mude? Eu oro, algumas mulheres conversam e falam. Isso não acontece aqui no nosso meio, graças a Deus, né? Mas diz que eu vi contar uma história que uma mulher foi conversar com um pastor e ela alegou que o marido não procurava ela. E o pastor virou para ela e disse, mas você também não se perde? Então, e hoje a gente já vê alguns memes também na internet, né? Que a luta do marido, né, que está procurando a mulher, está atrás e ele fala assim, olha, meu bem, vocês aqui já devem ter visto isso aqui também na internet, meu bem, eu vou me esconder, se você me achar, hoje nós vamos namorar. E o camarada sai da sala, vai na cozinha e fica atrás da parede. Pasmem vocês, a mulher não encontra o cara, velho. Às vezes estão assim, as pessoas não estão fazendo nada, mas estão esperando em Deus. Já não é mais paciência, já é comodismo. Já não é mais paciência, já é negligência. Já não se trata mais de paciência quando alguém não se movimenta, se trata de preguiça. Deseja muita coisa. Provérbios fala lá que o preguiçoso deseja muito e nada tem. Porque o preguiçoso não se movimenta em função daquilo que ele espera, daquilo que ele acredita. E Davi está aqui dizendo, estou me movimentando, aguardando em Deus. E duas coisas importantes acontecem aqui, esperando com paciência. A primeira dela, você para esperar com paciência em Deus, você precisa submeter sua vida ao tempo de Deus. E isto não é fácil. Isto não é algo fácil, submeter a sua vida ao tempo de Deus. O versículo 1, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Davi está falando de uma situação que não aconteceu da noite para o dia. Davi está falando de uma situação que levou um certo tempo, porque foi necessário que ele esperasse com paciência. Mas não foi, como eu já disse, não foi uma paciência, algo passivo, foi algo que se movimentou, que buscou, que correu atrás. E sabe o que acontece em alguns processos? Isso foi um processo na história de caminhada dele. Ele aqui agora está relatando o que aconteceu. Ele está contando de onde Deus o tirou. Mas ele está dizendo, eu esperei com paciência no Senhor. Ou seja, não foi fácil sair de onde eu estava, mas eu continuei esperando e confiando no Senhor, porque podemos, queridos, por falta de paciência em esperar, impedir um processo de Deus em nossas vidas. 1 Samuel, lá diz que o rei Saul estava governando, reinando, às portas, à beira, pertinho de ser confirmado o seu reinado. E lá tem um momento do sacrifício, que é para ser oferecido, dos holocaustos a ser oferecido, mas esse holocausto seria oferecido por Samuel. Só que Saul se apressa e oferece holocaustos, e diz o texto que assim que ele termina de oferecer o holocausto, Samuel chega, e diz para ele, que foi tirado, ou seja, é o momento que Saul é rejeitado como rei, porque quis fazer algo que não estava na sua incumbência de fazer, era outro que ia fazer. Então faltou nele paciência, faltou obediência, faltou temor. E ele vai e toma essa atitude. Faz alguns meses aqui, eu estava ali naquele local, e o pastor Niles iria pregar.
Alguns irmãos aqui se lembram disso aqui. E o pastor Nilo, eles iriam pregar. Já estava terminando esse período de ofertório e tudo, ele esqueceu algo em casa, ele falou comigo, eu vou em casa pegar um negócio ali, pai, e ver o que é que você faz, para a gente coordenar a questão do tempo. Lucas estava dirigindo a celebração. E aí alguns irmãos que chegaram, começaram, cadê Niles, e aí, e como é que vai fazer? Já meio que agoniado. Eu fui tentado a querer pregar. Meu coração foi assim, não tem problema não. Aí eu já tinha, fiz, aí o esboço na cabeça, já sei, já vou tentar pregar. E aí me veio esta palavra, me veio o temor no coração. E aí Lucas, eu falei com Lucas alguma coisa, Lucas foi, fez uma oração e o pastor Nili chegou e trouxe a palavra de Deus na igreja. Mas nós somos tentados, às vezes, por uma emoção, por qualquer coisa, por falta de paciência. O que o pessoal falou, espera um pouquinho. Não vou esperar não, eu vou fazer. E pior, fazer o que não estava da sua responsabilidade de fazer. Eu vou fazer. Então, naquele dia ali, eu digo, livramento de Deus, eu contei para ele depois, como foi isso aí. Mas não só esse caso, Deus promete um filho ao casal, Abraão e Sarai. O que é que eles fazem? Deus fala, tem um tempo certo para as coisas se cumprir. Mas eles não esperam em Deus. Sarai chama Abraão, tem uma escrava Agar, e fala, eu vou permitir que você tenha relações com Agar, para que nasça o menino. E nasce quem? Nasce Ismael. E o que é que isso aconteceu? Os conflitos do Oriente até hoje são em função dessa prática deste casal. Israelitas e ismaelitas, o povo árabe, tem brigas até hoje de conflitos por causa da falta de paciência de alguém que não quis esperar em Deus, quis dar uma ajudinha. Faltou paciência naquilo ali. Em 2008, foi quando eu comecei a frequentar a comunidade videira. 17 para 18 anos. Não vim numa situação muito ruim, cheio de feridas, cheio de pecados, não confiava em mim, não tinha um amor próprio, eu me odiava, verdade seja dita. Um passado negro, escuro, fedido, lamaçal. Tudo que você pensar aí, mais um pouco. Você pode pensar um monte de coisa, ainda é pouco para como eu me sentia na minha história. E vim em função de um relacionamento com Caterine. Ela foi quem me apresentou à igreja, aqui, o pastor. E diante desse relacionamento foi nos dado uma direção. A direção era em função de a gente analisar se casa ou não casa. E foi um processo. Eu tive muitas propostas de outras igrejas. Propostas de arrumar um casamento, proposta de ser pastor em uma outra cidade, em outro estado. Então, não era mais isso que eu estava buscando Deus, eu estava buscando um conserto, um alinhamento com Deus. E foi dado para mim e para ela uma orientação. A orientação era que nós nos afastássemos um do outro, buscando, de fato, uma santidade de maneira pela qual teríamos uma resposta. E o que é que acontece? A gente obedeceu parcialmente. Vez por outra nos víamos e por aí já vai, E o resultado foi que surgiu uma gravidez, queridos. E aí, obediência parcial, desejo acima de tudo, porque homens vivos não fazem a vontade de Deus, homens vivos fazem a vontade da carne, homens vivos fazem a vontade de si mesmo. Só que ela engravidou. E aí vem culpa, tem uma série de coisas, para quem já estava meia boca com Deus, acabou. Vem só, vamos ver o dia de amanhã como é que vai ficar. E aí a criança nasce, queridos.
e com 5 dias a criança amanhece morta na cama. Não quero dizer com isto que Deus matou a criança, longe de ter uma revelação tanto quanto esta. Eu sei que Deus é Senhor sobre todas as coisas. Não quero dizer que foi um castigo de Deus que isso aconteceu, mas poderia ser evitado. Se nos colocássemos apenas debaixo de uma orientação, submetendo ao tempo de Deus. Ainda não era tempo. Quantos jovens estão vivendo um relacionamento de conhecer, de namoro, e passam da linha, do limite de linha de vida, de relacionamento? Ainda não era tempo. Ainda não era para estar vivendo dessa forma, ainda não era para... mas eu senti, mas eu pensei, e o resultado? Não é bom. O resultado, ele atrapalha, ele trava, ele tira a conexão. E isso porque não submetemos a nossa vida ao tempo de Deus, o Deus que é Senhor do tempo, o Deus que está acima de todas as coisas. Mas também tem alguns exemplos de pessoas, de homens, que submeteram-se a sua vida ao tempo de Deus. José do Egito, vendido como escravo, passa anos na prisão, sendo fiel a Deus em todo o tempo. Manteve a fé esperando em Deus. Faraó tem um sonho, aquele sonho, eu estou tentando resumir aqui. Faraó tem um sonho, sonha com as vacas gordas e com as vacas magras. Sonha com espiga de milhos grandes e espigas de milho pequenas. Ele fica perturbado lá. E aí um copeiro, que teve um sonho uma vez lá na prisão, e José vai e interpreta o sonho do copeiro, e o copeiro escapa da morte. Aí na hora que Faraó está agoniado, o copeiro fala assim, tem um camarada aqui, José, que você mandou prender, tarará, tarará, tarará. Você vê o que é ser fiel à palavra, ser fiel a Deus, diante de todas as coisas. O que é que acontece? Faraó manda chamar José. José vai lá e fala dos 7 anos, né, de abundância, de fartura, e os 7 anos de escassez. Falta comida em todo lugar. Mas lá no reinado, lá no Egito, está dando comida para tudo quanto é lugar, está tudo controlado, e esse homem é colocado governador do Egito, em uma posição de destaque. Mas não apenas José, Jó disse, depois, no momento de dor e de angústia, um sofrimento que não se compara com o outro, falando um bocado de coisa a respeito da vida, dizendo assim, por que eu nasci? Por que eu não morri no dia do meu nascimento? Porque diz que nasceu um menino. E Jó fala, lá no capítulo 19, eu sei que o meu Redentor vive. Isso é esperança. Que no final eu o verei face a face, assim como ele é. Não importa o que ele perdeu, importa que ele continua esperando em Deus. Nós sabemos da história que no final, que Deus muda a sorte de Jó, dando as coisas para Jó dobrado, ainda a sua família de volta. No final, tudo é restaurado na história de quem está esperando. Moisés, com 40 anos rodando, dando volta, esperando em Deus, confiando em Deus. Davi, no próprio Salmo, tem várias oportunidades, mas espera na justiça de Deus, nas mãos de Deus, espera ser entregue a Deus. Em quem você está esperando? A quem você está apegado? Quem é o seu Senhor? Quem é o seu Deus? Quem conduz a sua história? Quem direciona as suas decisões? Eu fiz um devocional essa semana, baseado no texto lá de Filipenses, que Paulo diz, as coisas que me aconteceram, elas foram proveitosas para o crescimento do Evangelho. Parei no texto e fiquei pensando, e 2 coisas eu tirei dali. O que as coisas que me aconteceram fizeram e estão fazendo comigo, e o que eu fiz com as coisas que me aconteceram. Pasmem vocês. Precisei mudar muitas posições na minha vida. As coisas que aconteceram comigo e com você, na sua história de vida, elas podem ainda, nesse exato momento que eu estou falando para você,
ter domínio e está afetando suas decisões do hoje. O que aconteceu? Aconteceu. A vida começa a partir do agora, quando você decide a controlar as coisas que lhe aconteceram, e não as coisas que lhe aconteceram controlar a sua vida. O passado é uma história, a gente não esquece, a não ser que venhamos tomar uma queda e ter um problema, uma amnésia, alguma coisa assim. Livrando disso, o passado é só uma história. E você pode, a partir de hoje, construir novas histórias em cima desse passado que existiu. Espere com paciência no Senhor. Você pode estar cansado de situações, ou mesmo de você. Provavelmente você está precisando do governo de Deus sobre a sua vida. Você está precisando não apenas esperar com paciência, mas esperar com paciência como Davi. Esperei com paciência no Senhor. No Deus que pode mudar a sua história. E para que isso acontecesse, Davi reconhece o lugar que se encontrava. Porque se ele diz assim: tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Se ele está dizendo que Deus fez isto, e o versículo anterior diz que ele clamava pelo quê? Para sair deste lugar. Ele clamava para sair dessa situação. Se Deus ouviu e vem a resposta de Deus a um clamor, qual era o clamor de Davi? Eu imagino. Lodo, sujeira. É uma espera sem passividade. Davi está ali esperando mudanças. Davi está ali, naquele momento, clamando a Deus por socorro. Se movimentou na direção de Deus, clamando, crendo e esperando. Ele sabe o lugar que se encontra. Queridos, e se falar de lamaçal, quem foi menino aqui que já brincou nas ruas ou até nas roças, sabe que às vezes dentro de uma lama, se você ficar parado por muito tempo, aquilo ali seca, seus pés ficam presos, e para você sair dali tem que ter uma pessoa ou duas para tirar você daquele lugar. Mas mesmo quando a gente se movimenta, a gente gasta muito esforço fazendo força, porque a lama, ela tem o poder de prender os nossos pés. A gente não tem um domínio. Você já viu alguém correndo dentro de uma lama? Não tem, os pés estão quase que presos, mas se esforçando. Oi, gente, meu neto está ali se levantando, me desculpe, viu? Então, e a situação de algumas pessoas no pecado é uma situação que está na lama, preso, sem conseguir dar um passo, e alguns deles já pararam de caminhar, e por ter parado de caminhar, já estão ali naquele lugar como uma estátua, não conseguem mais se mover para lugar nenhum, e você nessa noite precisa reconhecer o lugar que você está. O homem sem Deus é visto como um sujo, o homem sem Deus no pecado é visto como uma lama. O homem sem Deus precisa ser purificado, e Jesus Cristo veio para purificar o homem, ou seja, purificar, tirar as impurezas da vida do ser humano. Foi para isso que Jesus veio ao mundo. Então você precisa reconhecer em que lugar você está. No início da criação, depois que Adão e Eva pecaram, Deus faz uma pergunta: Adão, onde você está? O que Deus queria saber? A localização geográfica de Adão. Um WhatsApp, manda a sua localização, por favor, Adão, eu não estou te encontrando. É como se Deus virasse para algumas pessoas aqui nessa noite e falasse: Miguel, Antônio, João, Paula, Maria, onde você está? Aí você responderia: eu estou na rua Colatina, na comunidade Videira. E Deus falaria: não é isso. Isso o GPS já deu aqui. E eu sei onde você está. Mas você sabe onde você está? Era para o próprio Adão ver a situação que se encontrava.
É para mim e para você ver a situação que nos encontramos diante de Deus. É para eu e você pensarmos que resposta poderíamos dar nessa noite se viesse do céu uma voz perguntando: onde você está, Erivelto? Onde você está, Aguinaldo? O Deus onisciente que sabe tudo a meu respeito, a seu respeito, fizesse uma pergunta como esta para mim e para você nessa noite: onde você está? Você poderia responder: eu estou esperando no Senhor, mas eu não estou agindo como o Senhor determina. Eu estou servindo meia boca. Você pode ter consciência de estar no lamaçal, mas sem coragem de falar. Você pode ter consciência de estar vivendo em pecado, mas sem coragem de dizer: eu estou na lama. Você pode estar fugindo de Deus como Adão, e olhe que Adão até ouviu a voz do Senhor, e não só a voz, ouviu os passos do Senhor, e Adão se escondeu, e você pode estar se escondendo de Deus. Onde você está? O que você está enrolando na sua história? Fique sabendo que meu lugar, seu lugar, é esperando com paciência no Senhor. Fique sabendo que o meu lugar e o seu lugar é no Senhor. Diga para 2 ou 3 pessoas: seu lugar é no Senhor. Seu lugar é no Senhor. A impaciência que você tem tido até hoje é fruto de você estar na posição errada. Você está fora do lugar. E eu convido você a se colocar de pé. Seu lugar é no Senhor. A espera com paciência tem custo. A Bíblia diz que o fim das coisas é melhor do que o começo. E sabe por que em muitas áreas da minha vida eu não experimentei um fim melhor do que o começo? O mesmo motivo que o seu. Desistimos no meio da caminhada. Desistiu no meio da caminhada. Faltou paciência. Mas não foi só paciência. Porque você pode ser uma pessoa muito paciente, mas a sua paciência não estava depositada no Senhor. Esperei com paciência no Senhor. Aqui tem pessoas que têm perdido a paciência. Aqui tem pessoas que já desistiu de muitas coisas, inclusive de Jesus. Aqui tem pessoas que já desistiu da vida. Aqui tem pessoas que já desejou e quem sabe falou: melhor lhe seria a morte. Aqui tem pessoas que já desistiu, que já decepcionou com a igreja. Provavelmente, se isso aconteceu com você, você estava fora do lugar. Você estava na posição errada. Você estava esperando na pessoa errada. Você estava esperando nas coisas erradas. Nesta noite, Jesus te chama para você colocar sua confiança nele. Se mova. Esperar no Senhor, que é um movimento. Talvez o se mova é você sair do seu lugar agora. Se mova é você vir aqui à frente agora. Você que está perdendo a paciência com tanta coisa e não tem colocado Deus como Senhor da sua vida. Se mova. Submetendo a sua vida ao tempo dele. Fez a sua oração nessa noite, seja chegar aqui na frente e falar: Senhor, seja feita a tua vontade. Em seguida você pode dizer: eu me rendo, eu me entrego, eu me submeto, eu me encurvo. Reconheça o lugar que você está. Permita-se cair a ficha. Permita-se aquela coisa que a gente põe a mão na cabeça e a gente olha para a gente
eu estou na posição errada. Eu preciso ser tirado dessa posição. E a Bíblia diz que Deus é o Deus que nos transporta das trevas para a luz. Nos transporta significa pegar a nossa vida de um lugar e levar para um outro. Se permita agora, feche seus olhos. É momento de olhos fechados e corações abertos. Me envolver neste lamaçal de pecado, de dívidas, de conflitos. Já não tenho mais força. Talvez alguém esteja gritando no seu coração, mais força para sair. Eu quero de fato sair daqui nessa noite esperando com paciência no Senhor. Eu quero olhar para frente. Há uma história a ser escrita, e na história que já foi escrita a meu respeito, a seu respeito, tem muitas coisas boas, mas tem coisas ruins também. Mas tanto boas quanto os ruins ficaram lá. O que o papai fez, o que a mamãe fez, o que eu vivi, o que eu sofri, a sua história, a minha história, o que a igreja fez, ficaram lá. Permita-se a reconstrução de sua história hoje. Permita-se a restauração de sua história agora. Permita-se, assim como Davi, dar um testemunho. Eu esperei com paciência no Senhor. Ele inclinou para mim os seus ouvidos e me tirou do lugar que eu estava, do poço da cova de lamaçal. Permita ter uma experiência com Deus, além de uma experiência religiosa, uma experiência de graça, de poder, de vida. Eu vou orar por você. Depois que eu orar por você, eu gostaria que você permanecesse aqui na frente adorando a Deus com a banda que vai cantar o louvor. Os pastores aqui presentes vão estar colocando as mãos sobre você. Continue com seus olhos fechados e peça: Deus, abre meu coração. Tem uma história nova a ser escrita que até aqui eu impedi. Se há pecado na sua história, esse é o momento de confissão. Esse é o momento de se quebrantar e dizer: Pai, pequei contra o céu e diante de Ti, mas eu quero voltar para casa. Pai, eu fiz muitas coisas por vontade própria, mas eu quero submeter a minha vida à direção do Senhor. Pai, eu sou impaciente, eu quebro tudo em casa, eu brigo com todo mundo, mas eu quero o controle do Teu Espírito agora na minha vida. Maridos que são grossos, alterados, é a hora do Espírito Santo descer sobre você. Reconheça o lugar que você está dentro da sua casa, dentro da sua família. Aleluia. Santo Deus. Os pastores começam a colocar as mãos sobre essas pessoas, a abençoar a vida dessas pessoas. Jesus, oh Jesus. Não foi só com Davi, não só com Jó, com Paulo, mas com muitas pessoas aqui neste lugar, com a minha vida. Não é um caminho fácil. Esperar do Senhor tem um fim glorioso. E não importa se venhamos a alcançar aquilo que esperamos. O que importa é que quem controla a nossa vida está acima das coisas que queremos. Estas pessoas que estão aqui à frente, Senhor, são vários os conflitos enfrentados. São várias coisas perdidas. São várias atitudes tomadas ao longo da vida sem o controle do Senhor. Assim como eu, são várias decisões tomadas do homem para o próprio homem. Mas nessa noite estão se rendendo ao Senhor, estão se curvando diante do Senhor. Pessoas estão confessando diante do Senhor.
Desfaz agora, Deus, no mundo espiritual, toda armadilha contra estas vidas e contra estas famílias. Que a palavra que foi revelada a estes corações, ela flua abundantemente. Que corações feridos sejam curados, Pai. Às vezes cometemos coisas erradas e ficamos nos machucando, nos ferindo, nos arranhando. Concede agora libertação, cura, salvação. Seja uma noite para a vida dessas pessoas e destas famílias aqui representadas, uma noite de festa nos céus, uma noite de pessoas arrependidas diante do Senhor, uma noite de testemunho da presença viva do Senhor, uma noite de firmeza, de compromisso, de aliança. Aqui estão os que decidem esperar com paciência no Senhor. Aqui estão os que vão continuar clamando dia e noite, e o Senhor vai inclinar os seus ouvidos em direção a estas vidas. Abençoa, Senhor. Abençoa, que nenhum destes voltem mais ao seu lugar da mesma forma que chegaram aqui. Que nenhum destes voltem mais à sua casa da mesma maneira que saíram dela. Assim oramos em nome de Jesus.